Desejo a você saúde no corpo e na alma, a fé revigorada pelo poder da palavra e a esperança fortalecida pela perseverança nesta mesma escuta da palavra, no amor ao próximo e na fé que é revigorada pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. O evangelho de hoje é João capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra na minha e na sua vida. Que ela realize em nós aquilo que ela está nos anunciando. Vejamos que Jesus, antes de começar os ensinamentos sobre o pão da vida, Jesus faz 2 grandes milagres. O primeiro é de andar sobre as águas e multiplicar os pães. Jesus, quando multiplica os pães, ele se mostra primeiro como o Deus da vida. O Deus de quem a vida vem e quem é capaz de sustentar a vida. O amor do Pai, revelado em Jesus, é a expressão máxima do alimento que nós precisamos. Do amor que vem de Deus. Do amor que nos leva a Deus. E Jesus andando sobre as águas mostra que Jesus está acima da lei natural. Sabemos que o homem foi criado para andar na terra, e quando Jesus anda sobre as águas, significa que Jesus está acima da morte e acima da vida. Ele é a fonte da vida, e é nele que a morte vai ser destruída. Então, Jesus é questionado pela multidão como que ele havia chegado ali. E aí Jesus, de uma maneira bastante dura, é verdade, mas muito amorosa, quando as pessoas questionam e Jesus responde, né? Em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciado. Esforçai-vos pelo alimento que permanece para a vida eterna, que nos gera na vida eterna. Lembremos que quando Jesus dá o pão que alimenta o corpo, Jesus primeiro quer que nos alimentemos do pão que alimenta a alma. E é Ele mesmo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento que nos conduz à vida eterna. E Ele continua esclarecendo para mim e para você. Quando eles perguntam para Jesus, né? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E as obras de Deus, fala o próprio Jesus, é que eu e você acreditemos naquele que o Pai enviou. Acreditar significa ter uma fé experienciada no amor que vem de Deus, nesse amor que regenera em nós a imagem e semelhança de Deus. É o amor que nos identifica com Jesus, mas para amar é preciso nos apoiar na graça de Deus, no amor de Deus. Que hoje o Senhor nos dê essa graça
de primeiro buscar o alimento que nos gera para a vida eterna. E esse alimento passa pela fé. A fé que é dom de Deus, mas é também a decisão da nossa vontade, a decisão da nossa inteligência. Não se pode pensar em ter uma fé verdadeira se não for, primeiro, fruto da graça e da generosidade de Deus, segundo, da aceitação da que essência do homem a verdade, que é Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre do mal e nos faça perseverar até o dia do Senhor. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse Deus de misericórdia permaneça com você.